Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 9 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, estudaremos o conceito de potenciação e suas propriedades. Turma, um papiro egípcio, datado do fim do Império Médio, cerca de 2100 a 1580 a.C., indicava o uso de potências em algumas operações. Essas operações também eram conhecidas dos babilônicos, como consta na tábua de Larsa, que consiste de um pequeno tablete de argila, contendo também operações envolvendo potências. Acredita-se que, entre os anos de 470 a 410 a.C., viveu Hipócrates de Quios, geômetra grego, nascido na ilha de Quios e autor da obra Elementos da Geometria, escrita quase um século antes da famosa coleção Os Elementos, de Euclides. O termo potência, no contexto da matemática, é acreditado a Hipócrates, que definia o quadrado de um segmento como dynamis, que do grego significa poder ou potência. A popularização da utilização potência também se deve, em parte, ao fato de que os pitagóricos, pensadores que seguiam e estudavam as ideias de Pitágoras, definirem a potência total dos catetos de um triângulo retângulo sendo igual à sua hipotenusa, ou seja, o famoso teorema de Pitágoras. Naquela época, potência indicava apenas expoente 2. Somente décadas depois que se cogitou a possibilidade de utilizar expoentes maiores. Bem, na aula de hoje, estudaremos o conceito de potenciação e suas propriedades. Venham comigo! Turma, o conceito de potenciação, a meu ver, é algo que na matemática ajuda muito a resumir a sua escrita. Por exemplo, ao invés de escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, num total de 4 vezes, concorda comigo que é mais simples escrever 2 elevado a 4? Ou 5 vezes 5 vezes 5, um total de 3 vezes? É muito mais cômodo escrever 5 elevado a 3? Ou nesse novo exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, um total de 5 vezes? Concorda que é mais prático escrever 7 elevado a 5? Dessa forma, podemos generalizar o seguinte: se tivermos um termo multiplicado um total de n vezes, ou seja, A, num total de n parcelas nessa multiplicação, poderíamos simplesmente escrever A elevado a n. E é isso que caracteriza o que chamamos de potência. Nessa potência, temos os seguintes termos. O A vai receber o papel de base e o n será denominado expoente. Vejamos agora alguns casos especiais envolvendo potências. Podemos ter, por exemplo, uma potência em que sua base é igual a 1. Por exemplo, 1 elevado a 3. Isso indica a seguinte operação: 1 vezes 1 vezes 1. O que nós sabemos que é igual a 1, pois o 1 é elemento neutro na multiplicação. De maneira geral, podemos dizer que 1 elevado a qualquer expoente n sempre será igual a 1. Vamos inverter agora a situação. O expoente é 1. Exemplo: 3 elevado a 1. Nesse caso, o 1 indica que o 3 aparecerá uma única vez. De maneira geral, podemos dizer que a base a elevado ao expoente 1 sempre será igual a ele mesmo. Agora vejamos o caso especial onde envolve o zero. No primeiro momento, temos a base igual a zero e o expoente diferente de zero. Por exemplo, 0 elevado a 4. Isso indica 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Nós sabemos que na multiplicação, o zero é elemento nulo. Dessa forma, a resposta continuará sendo 0. De maneira genérica, podemos dizer que 0 elevado a qualquer expoente n diferente de 0 sempre será igual a 0.
Invertendo a situação novamente, temos o seguinte: a base é que é diferente de zero e o expoente é zero. Por exemplo, 4 elevado a zero. Nesse caso, eu vou pedir para que vocês simplesmente, num primeiro momento, aceitem que a resposta será igual a 1. Mais à frente, irei demonstrar por que, quando pegamos um número diferente de zero elevado a zero, a resposta será 1. De maneira genérica, uma base A elevado a zero sempre será igual a 1, se e somente se a base A for diferente de zero. Cuidado, gente, uma pequena observação. 0 elevado a zero é o que nós chamamos de uma indeterminação matemática. Ou seja, eu não tenho como dizer qual é o resultado, se é que ele existe. O que eu não posso dizer é que não existe. No momento que você diz que não existe, você está determinando um resultado. E a própria definição da palavra indeterminação é ser algo indeterminado. Repetindo, 0 elevado a zero, eu não sei a resposta. É uma indeterminação. Vejamos agora algumas propriedades que envolvem potências. A primeira delas, multiplicação de potências de mesma base. Temos que a potência com base A elevado ao expoente B vezes a potência com base A elevado ao expoente C será igual a potência com a base A elevado à soma dos expoentes. Ou seja, multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Vejamos um pequeno exemplo. Suponha que você tem 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. Como vimos anteriormente, 7 elevado a 2 significa 7 vezes 7 duas vezes. Vezes 7 elevado a 3 significa, então, 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. Temos aqui um total de 5 parcelas. O 7 está multiplicado 5 vezes. Dessa maneira, podemos resumir a escrita simplesmente escrevendo 7 elevado a 5. Não é mais necessário, então, você fazer esse desmembramento de cada potência. Basta seguir a propriedade. Quando temos bases iguais, repetimos a base e somamos o expoente, no caso de uma multiplicação de potências de mesma base. Vejamos agora a propriedade divisão de potências de mesma base. Essa propriedade diz o seguinte: quando fazemos a divisão de potências em que a base é a mesma, devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Vejamos um pequeno exemplo. Suponha que você tem 3 elevado a 5 e está dividindo por 3 elevado a 3. Nessa minha divisão, o numerador 3 elevado a 5 representa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, num total de 5 vezes. Já o denominador representa o 3, um total de 3 vezes. Com uma simplificação rápida, temos que 3 dividido por 3 é igual a 1, o que não é necessário escrever numa multiplicação. 3 dividido por 3, a mesma coisa. E 3 dividido por 3, novamente a mesma coisa. Nos sobraram aqui o 3 multiplicado duas vezes, o que na linguagem de potência significa 3 elevado a 2. Repetindo, quando temos divisão de potências com a mesma base, basta repetir a base e subtrair os expoentes, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Vale aqui uma outra observação, um outro exemplo. Suponha que essa conta fosse feita ao contrário. 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 5. Seguindo ao pé da letra essa propriedade, teremos então repetição da base, que é 3, e a subtração dos expoentes, só que nesse caso é 3 menos 5, o que nos dará um expoente negativo, ou seja, 3 elevado a menos 2. Mais à frente, veremos que essa forma de escrita também pode ser representada como 1 sobre
3 elevado a 2. Essa propriedade é denominada potência de potência. Ela diz o seguinte: quando temos uma potência com base A e expoente B, toda ela elevada ao expoente C, como indica o uso do parênteses aqui, devemos repetir a sua base e multiplicar os seus expoentes. Veja o exemplo. Suponha que você tem 3 elevado a 2 e essa potência, com o uso do parênteses, está elevada a 3. Isso indica o seguinte: com o ponto de vista no expoente 3, a base será toda essa potência 3 elevado a 2. Isso indica que essa base será multiplicada 3 vezes, ou seja, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Utilizando a propriedade vista anteriormente, que diz que multiplicação de potências você repete a base e soma os expoentes, temos o seguinte: 3 elevado a 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Repetindo, quando temos toda uma potência com uso de parênteses elevado a um outro expoente, isso se chama uma propriedade potência de potência. Devemos repetir a sua base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6. Vale a observação: se por acaso não tivéssemos o uso de parênteses, como esse exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 3, isso significa que nessa potência temos um expoente que também representa uma outra potência. Nesse caso, temos que repetir a base e resolver primeiro o expoente. E 2 elevado a 3 significa 2 multiplicado 3 vezes, ou seja, 8. Cuidado, gente. O uso de parênteses pode fazer toda a diferença. Se vale o lembrete, A elevado a B elevado a C é diferente de A elevado a B elevado a C. No primeiro caso, temos a propriedade potência de potência. No segundo caso, temos uma potência em que no seu expoente existe uma outra potência. Essa propriedade tem a ver com a base da sua potência. Se sua base for fracionária, temos o seguinte: temos aqui A sobre B elevado ao expoente C. Perceba que estou usando o parênteses. Isso indica que toda a minha fração está dentro da base dessa potência. Isso significa fazer o numerador elevado ao expoente C e o denominador também elevado ao expoente C. Exemplo: suponha que você tem 2 terços elevado a 3. Como a base é 2 terços e o expoente é 3, isso indica que estou multiplicando essa base 3 vezes, ou seja, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Lembrando de multiplicação de frações, basta fazer a multiplicação dos numeradores dividido pela multiplicação dos denominadores, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, e 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Outro exemplo que eu poderia usar seria 1/4 elevado ao quadrado. Nesse caso, temos 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 4 é igual a 16. É por isso que frações desse tipo, quando temos o numerador igual a 1, podem ser representadas como sendo 1 sobre 4 elevado ao quadrado, e vice-versa. Agora vejamos o caso quando temos expoente negativo. Suponha que você tem uma base fracionária em A sobre B elevado ao expoente menos C. Na matemática, fazemos a inversão da base, ou seja, qual é o inverso de A sobre B? É B sobre A. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Fizemos agora há pouco o seguinte exemplo: 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 5. Você se lembra? Isso significa 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3
vezes 3, vezes 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. E 3 dividido por 3 é 1. Logo, no numerador dessa resposta temos o 1. Percebem que no denominador aparece o 3 duas vezes, ou seja, 3 elevado a 2? Na propriedade que vimos anteriormente, escrever 1 sobre 3 elevado a 2 é o mesmo que escrever 1 terço elevado a 2. Quando invertemos a base, o expoente muda de sinal. Pode ser de negativo para positivo ou vice-versa, de positivo para negativo. Por isso, essa fração pode ser escrita como sendo 3 elevado a menos 2. Vimos agora há pouco a potência com a base fracionária. Temos também a situação onde o expoente é fracionário. Essa propriedade diz o seguinte, que na potência a elevado a b dividido por c, isso é a mesma coisa que a raiz com índice c de a elevado a b. Esse é um assunto que envolve radiciação, então vamos ver melhor na nossa próxima aula. De qualquer forma, vai o exemplo. Suponha que você tem 3 elevado a 1 meio. Isso significa raiz com índice 2, ou seja, raiz quadrada, logo não é necessário escrever o 2, de 3 elevado a 1, que também não é necessário escrever o expoente 1. Outro exemplo. Suponha que você tenha 5 elevado a 2 terços. Nesse caso, isso se tornará uma raiz cúbica, e aí nesse caso é necessário colocar o índice 3, de 5 elevado a 2. Na nossa próxima aula, veremos mais exemplos desse tipo de expoente dentro do conceito de radiciação. Vejamos essa observação, sinal da base. Via de regra, quando temos um expoente par, a resposta será positiva. E quando temos um expoente ímpar, devemos repetir o sinal da base. Vejamos o exemplo. 2 elevado a 4 significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Se você se lembra da regra de sinal para multiplicação, sabemos que na multiplicação, se as parcelas são positivas, a resposta continua sendo positiva. Logo, mais 2 vezes mais 2 vai ficar positivo. Vezes mais 2 continua positivo. Vezes mais 2 continua positivo. Logo, 16. Olha o que acontece quando temos menos 2, entre parênteses, elevado a 4. Isso significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Façamos a conta detalhadamente. Menos 2 vezes menos 2, na multiplicação, se os sinais são negativos, se os sinais são menos vezes menos, temos a resposta positiva. Isso é igual a mais 4. Esse novo resultado, mais 4, multiplicado por menos 2, como os sinais agora são diferentes, a resposta será negativa, menos 8. Agora temos menos 8 multiplicado por menos 2. Novamente, temos uma multiplicação com sinais iguais. Então, a resposta será positiva novamente. Repetindo, se o expoente é par, a resposta fica positiva, mesmo que a base seja negativa. Vale a observação. Essa parte de baixo só é válida porque estou utilizando parênteses. Menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4. Num primeiro momento, temos o parênteses. Logo, o menos faz parte da base dessa potência. Consequentemente, pela regra de sinal, a resposta será 16. Mas perceba, no exemplo do lado, não tem parênteses. Consequentemente, o menos não faz parte dessa potência aqui. Logo, a resposta será menos 16. Fica a observação. Cuidado! O uso do parênteses ou não interfere no resultado. Na parte de baixo, temos que o expoente ímpar repete o sinal da base. Exemplo. Suponha que eu tenha 2 elevado a 3. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Na multiplicação,
mais 2 vezes mais 2 é igual a mais 4. E mais 4 vezes mais 2 vai ser mais 8. Perceba que a resposta era positiva e continuou positiva. No exemplo de baixo, temos menos 2 elevado a 3. Isso significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer de forma detalhada. Menos 2 vezes menos 2 vai ser mais 4, pois na multiplicação, sinais iguais, a resposta é positiva. Agora temos mais 4 vezes menos 2. Logo, na multiplicação, se os sinais são diferentes, a resposta é negativa. Perceba, como a base aqui tem expoente negativo, a resposta continuou negativa. Novamente, então, se o expoente é ímpar, você deve repetir o sinal da base. Não necessariamente vai ser sempre negativo. No caso do expoente par, sim, necessariamente a resposta será positiva, desde que existam os parênteses. Bem, turma, na aula de hoje vimos o conceito de potenciação e suas propriedades. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos o estudo sobre radiciação. Até a próxima aula!